Potência com expoente fracionário. Mas o que é que esse sol está aqui a fazer? Eu vou dar uma dica muito bacana, uma dica muito simples para você e muito fácil para nunca mais esquecer esse assunto. Veja isso. Vamos começar aqui no nosso primeiro caso. Primeiro entenda que potência com expoente fracionário é quando nós temos expoente uma fração, ok? Em todos esses casos aqui. Mas se aqui não tem uma fração, por que também faz parte das potências de expoente fracionários? Calma já, eu vou explicar isso de uma forma muito simples. Até estou muito feliz, ok? Se inscreva já no canal, nos ajuda por favor. Nós vamos te ajudar com muito conteúdo importante e muito bom. No nosso primeiro caso aqui, nós vamos analisar o seguinte. O Sol está aqui a nos mostrar que no nosso expoente, o 11 está apanhando Sol e o 12 está na sombra, ok? E na resolução de uma potência com expoente fracionário, mantém-se a base aqui, mantém-se a base e transforma-se essa fração numa raiz. Só que a nossa raiz que estará aqui terá uma particularidade muito simples que vai depender do Sol. Isso quer dizer que o que está na sombra passará para o Sol e o que está no Sol passará para a sombra. Veja como é que isso vai ficar muito interessante mesmo. Vamos manter a nossa base 4, colocar uma raiz. Isso é uma regra. Quem está no Sol é o nosso 11. Ele deverá vir para a sombra, como expoente do 4. Quem está na sombra é o 2. Ele deverá vir no Sol como índice da raiz. Muito simples. Veja que ele aqui está apanhando Sol e o 11 passou para a sombra. Essa ideia é que vamos aplicar em todos esses casos. Aqui no segundo, aqui também no terceiro, neste e também neste aqui. Tal como nesses dois. Vamos para esse caso. Veja que vamos manter a nossa base. 3 sobre 7, tudo dentro de parênteses. Agora, vamos analisar o nosso expoente. Quem está no Sol passa para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Muito simples. Vamos colocar nossa raiz, que é uma regra. Vamos colocar a nossa base, 3 sobre 7. E vamos analisar. Quem está aqui no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai no Sol. O nosso 3 está na sombra, vem para o Sol. E o nosso 2 está aqui no Sol, vem para a sombra. Logo temos raiz cúbica de quê? De 3 sobre 7, tudo elevado a 2. Quero te explicar que aqui nessas condições, que está aqui, o nosso 2 podemos apagar. Por quê? Porque raiz de índice 2 é a mesma coisa escrever raiz quadrada, ok? Então, esse 2 que está aqui só coloquei para representar no nosso exemplo. Mas na escola você pode apagar. Nesse caso, veja que eu vou apagar. Apaguei. Então, nesse caso aqui, que é aqui mais abaixo, onde estou a colocar essa seta, vamos fazer o que? Colocar raiz, o nosso amigo menos 3 e o que está no Sol vai para a sombra, 3. O que está na sombra, que é o nosso 7, vai para o Sol. Vamos, nesse caso, manter menos 3 sobre 11. Coloquemos a nossa raiz. O que está na sombra, 22, ficou no Sol. O que está no Sol veio para a sombra, 43. E assim sucessivamente. Raiz de 47 sobre 20. Tudo isso elevado a quanto? A 100 aqui na sombra, porque ele estava no Sol. E 99 aqui. Aqui é só para você aprender a regra, já? Esse sinal que está aqui, não vamos ligar muito. Eu vou colocar aqui. Porque na aula de exemplo, eu vou explicar como trabalhar esse sinal. Primeiro quero que você entenda a regra. Ficou esse caso aqui e esse. São casos muito fáceis. Veja, se aqui a solução é uma raiz, quando nós temos apenas uma base de expoente, uma fração, quer dizer que quando nós temos uma raiz, a solução será uma base de expoente, uma fração. Apenas o inverso. Então, teremos o seguinte, a ideia é a mesma. Quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Vamos manter a nossa base 3. Quem está no Sol aqui é o número 2 subentendido que expliquei nesse caso aqui. Então,
Vamos colocar aqui em cima uma barra de fração. Esse que está no sol, aqui, vai para a sombra. E aqui na sombra temos um subentendido, que vai para o sol. Porque todo número n tem sempre um subentendido por baixo e um subentendido aqui em cima. Vamos aplicar essa ideia nesse caso aqui também. Teremos 4. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Então temos aqui as nossas soluções desses casos. Muito fácil. Agora vamos só pegar um pouquinho pesado lá nos exercícios. Vamos embora. Quero te pedir, por favor, para se inscrever no nosso canal. Tem muita coisa boa por vir, ok? Nos ajuda aí a crescer, de modo a realizar esse sonho que é ajudar muita gente. Por favor. Vamos chegar um pouco mais a fundo nesses casos aqui. Nesse primeiro caso, que é linha A, nós teremos assim a mesma ideia, ok? Manter a base, colocar a nossa raiz. Quem está na sombra é o 3, vem para o sol. Quem está no sol é o 2, vem para a sombra. Esse 2 está a indicar que nós devemos repetir o 8 duas vezes. Ou ainda, ele diz que devemos repetir toda a expressão duas vezes, ok? Vou representar das duas formas. Ficaria então raiz cúbica de 8 vezes 8. Ou ainda você poderia escrever raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 8. É a mesma coisa, ok? Quando nós temos produto, você pode separar cada um com a sua raiz cúbica. Então aqui faz o que? Multiplica-se apenas os números de dentro, porque raiz é igual. Vamos manter a raiz cúbica, fazer 8 vezes 8, 64. Então, sabemos nós que raiz cúbica de 64 é igual a 4. Não, Marques, não sei fazer isso. Calma aí. Vou explicar aqui em cima. Se você tem, por exemplo, raiz cúbica de 64, a primeira ideia que você deve fazer é fazer a decomposição do 64. Da seguinte forma. 64, vamos fazer a sua decomposição. Por quanto? Primeiro vamos tentar por 2. Por 2 é possível dar 32. Por 2 é possível dar 16. Por 2 é 8. Por 2 é 4. Por 2 é 2. Por 2 é 1. Então nós temos aqui 2 repetido 6 vezes. Essa expressão aqui é que a gente vai colocar dentro da nossa raiz cúbica, porque isso corresponde a 64. Vou colocar aqui em cima. Teremos raiz cúbica de 2 elevado a 6. Agora vamos trabalhar esse 6 de modo a termos um 3 lá dentro. Como é que ficaria? O 6 é a mesma coisa a escrever 2 vezes 3. Ok? Então ali teremos 2 elevado a 2 vezes 3, que podemos também escrever como 2 elevado a 2, tudo elevado a 3, ok? Essa barra de fração significa que devemos multiplicar os expoentes, como temos aqui. Vamos colocar essa expressão aqui em cima. Igual a raiz cúbica de 2 elevado a 2, tudo elevado a 3. Agora, aqui, quando tens o expoente igual ao índice, você pode cortar a raiz com o expoente. Ok? E quando se corta a raiz, o índice também morreu. Ficaremos com a seguinte expressão. S sai com 3, ficará 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4, porque é 2 vezes 2 igual a 4. Daí surgiu então a nossa solução. Então aqui o nosso caso B ficou fácil, né? Ficará da seguinte forma. 11 sobre 2 elevado a 6 passou para a sombra e o 3 foi no sol. Será igual. Como eu já sei que aqui vai dar um número muito grande, aqui também um número muito grande, então vamos aplicar a ideia que aprendemos. Ficará raiz cúbica de 11 sobre 2, dentro de parênteses, elevado a 2, tudo isso elevado a 3. Ok? Separei o 6. Então esse 3 com esse vai cair. Ficaremos com 11 sobre 2 elevado a 2. Quer dizer que vamos repetir 11 duas vezes. 11 vezes 11.
sobre 2 vezes 2, onde teremos 2 vezes 2, 4, 11 vezes 11, 121. Aqui temos a nossa solução. Passaremos agora para esse caso aqui. Vamos resolver de duas formas. Primeira forma aqui, segunda aqui. Primeiro a nossa forma normal, colocamos dentro da raiz. Quem está na sombra é o 2, veio aqui no sol, e 1 veio aqui. O 1 pode ficar subentendido. O 2 na raiz pode desaparecer, então podemos apagar. Ficando então dessa forma. Igual, raiz quadrada de 4 já é uma música. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 4, dá 2, mano. Basicamente é isso que acontece com as crianças daqui em casa. Teremos então 2. Ou também, ou decompor raiz quadrada de 2 vezes 2, raiz quadrada de 2 elevado a 2, onde esse 2 cai com a raiz, porque raiz quadrada ficaremos com 2. Veja aqui, a solução é a mesma. Podemos ainda seguir esse caminho, que é o seguinte. Primeira coisa, vamos decompor o número 4, que é 2 elevado a 2. Teremos 2 elevado a 2, que dá 4. Vamos colocar dentro de parênteses para não haver confusão. Em cima temos 1 sobre 2. Isso será igual. Aqui, sabemos nós que deve-se multiplicar os expoentes. Essa aqui, por ser fração, também vamos chamar essa aqui como fração. Só que ele tem 1 subentendido. Então, 2 vezes 1, 1 vezes 2. É regra. 2 se mantém. Teremos 2 vezes 1 de cima vai dar 2. E 1 subentendido vezes esse 2 aqui vai dar 2. Onde mantemos a base. 2 a dividir por 2, teremos 1. Então, 2 repetido uma vez dá 2. Também é uma forma de resolver isso. Podes aplicar essa última forma em todos os casos, tanto aqui como aqui, etc. Temos então 2 elevado a menos 2 sobre 3. Primeira coisa, você deve inscrever-se. Isso é muito importante, pessoal. Por isso é que eu estou a pedir, por favor, para o canal se manter aqui, precisamos da tua inscrição, senão a gente cai e o sonho de ajudar as pessoas a aprender morre. Voltando aqui no nosso assunto, para eliminar esse sinal que temos aqui em cima, devemos fazer apenas o inverso da nossa base. Por exemplo, 4, o seu inverso é 1 sobre 4. 6, o seu inverso é 1 sobre 6. 1000, o seu inverso é 1 sobre 1000. Agora, sempre que você inverte, o expoente passa a ser de sinal diferente. Então, teremos o seguinte. 1 sobre 2, colocamos dentro de parênteses, o sinal vai ser agora positivo. Ficará 2 sobre 3. E acabou. Ou você coloca mais, ou deixa assim. Então, continuando aqui com as ideias que aprendemos, teremos o seguinte. 1 sobre 2 está dentro da raiz. Esse 2 que está aqui no sol vai para a sombra. E o 3 que está na sombra vai para o sol. Ficará assim. 2, 3. Coloco a minha raiz. Simples. Vamos repetir 2 vezes a parte de dentro. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. Então, essa aqui é a nossa solução, porque já não dá para fazer alguma coisa.